Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre a solidariedade em tempos de crise. Dados do monitor de doações lançados recentemente pela Associação Brasileira de Captação de Recursos mostram que já foram doados mais de 4 bilhões em resposta à pandemia. Para falar sobre o assunto, participo no programa de hoje Laís Figueiredo Lopes, advogada, mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Ela atua em organizações da sociedade civil em processos de formulação e pactuação de normas políticas e projetos. Bom dia, Laís. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês. E também Miriam Debier, psicanalista e professora do Programa de Pós-Graduação de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. É pesquisadora de temas como a dimensão sociopolítica do sofrimento, a clínica do traumático e a violação de direitos. Olá, Miriam, bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui, já. Como sempre acontece, temos a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Olá, Franklin. Olá, Joel. Bom dia, Joel, Miriam, Laís e você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Franklin, na semana passada, um integrante do Supremo Tribunal Federal definiu bem o governo Bolsonaro. Anal dos insensatos. Sim, acho que foi a melhor definição que eu vi até hoje a respeito dessa nau aí que está estacionada em Brasília, né? Brasília não tem mar, então está lá, né? Parada lá no Planalto, estacionada no Planalto Central. Eu diria que é a nau dos insensatos e também, de uma certa forma, da estupidez, porque o que nós temos ouvido de estupidez por parte de alguns membros do governo federal é uma coisa assim absurda, né? É como eu vi outro dia, ser de direita, um governo de direita, não há problema nenhum dentro de uma democracia, né? Nós já tivemos, sobrevivemos. Agora, a estupidez é difícil, né? Dá um risco de não sobrevivência dessa nau e de quem está em volta dela, né? Laís, nós tivemos valores expressivos, né, de doações agora no Dia de Doar especial que aconteceu no começo do mês, né? Você acredita que esse ato ele é isolado ou realmente a cabeça do brasileiro está mudando em relação à doação? Joel, esse dado foi ele é atualizado diariamente com todas as notícias das empresas e pessoas físicas que fazem doações relevantes em resposta à pandemia. Então, se entrar no contador de doações hoje, ele está próximo de 5 bilhões, né? Então, isso é bastante expressivo, mas ainda não dá para dizer que isso aumentou a solidariedade do povo brasileiro. É óbvio que isso é muito maior do que a comparação em anos anteriores, no mesmo período, mas demonstra, sim, que as pessoas estão se mobilizando, porque o momento exige uma resposta, e exige uma resposta coletiva, especialmente na ausência de resposta do governo federal. A gente está vendo uma solidariedade grande, enfim, até conectada com a responsabilidade social das empresas, que têm enfim, uma responsabilidade nesse momento também com as pessoas e com o seu entorno, né? Miriam, o nosso sofrimento durante a pandemia tem prazo de validade ou deve aumentar? Olha, Joel, a gente tende a ver o sofrimento de uma forma bastante negativa, né? Mas justamente por observar uma parte da população que é negacionista e que está nesse grupo que o Franklin se referiu, e que faz de conta, como uma forma até política de se colocar, de que não acontece nada, ou não acontece nada consigo próprio, mas não se importando com o outro. Então, se a gente pensar no sofrimento como se deixar afetar, se deixar levar pelos afetos, né, é saudável, é sinal de saúde mental, né, que a gente sofra pelo que está acontecendo com o nosso país, com a saúde e com a política também, onde a gente está vendo caminhos e parte da população aí muito radicalizada, né? Então, você tem o Grupo Solidário, né,
que aí eu vou brincar um pouco com a palavra solitário, né? Eu acho que isolamento e solidão são coisas muito diferentes, né? Então, acho que tem uma parte... Opa, você falou uma coisa importante. O que é solidão, o que é isolamento? Qual é a diferença? Então, a solidão diz de algo que é quase estrutural, né? A gente, no fim, tem estamos sós quase sempre, né? No sentido de poder elaborar e construir uma forma própria de ser, né? Agora, o sentimento de solidão, de abandono, né? O isolamento, que tá fora do laço social, isso sim gera um sofrimento no tipo do abandono, né? Então, vamos dizer, quando as autoridades chamam os velhos desse nome, né, com a coisa descartável, né? Não tem mais eufemismo, né? Não é mais terceira idade, é o velho improdutivo, aqueles doentes que podem ter questões graves, a população também sem recursos, e que são descartáveis, né? Alguém tem que morrer, que morram esses. Então, isto gera realmente uma sensação de absoluta isolamento e abandono, né? Então, acho que são dois níveis. E eu concordo com a Laís que eu acho que o Estado que deveria dar sustentação para que todos possam se cuidar. Muito bem, Laís, tem um segmento importante da população brasileira que vive num clima de ódio. Como falar numa mudança cultural no ato de doar, se essa população, se esse segmento é expressivo, tem ecos na imprensa, tem ecos na sociedade em geral, nos multiplicadores de opinião, como pensar numa mudança cultural no ato de doar com a atuação desse grupo de ódio no país? É bem difícil, é um desafio grande, mas eu acho que, enfim, a gente tem descolado desse grupo de ódio as pessoas que estão se afetando aqui nas palavras da Miriam, né? E que estão se sensibilizando com o momento. O momento requer muita reflexão e resposta. Então, a gente não tem hoje, enfim, um grupo de ódio tão sólido quando ele parecia no começo do governo. A gente tem hoje cada vez mais um desgaste e cada vez mais uma dissipação, eu acho, desse grupo, porque as pessoas estão criando consciência, estão observando e estão vendo que essa polarização não é um caminho, né? Até porque a gente tem muito mais nessa gradação do que dois grupos. Então, quando a gente tem uma situação como essa da pandemia, que ela não é só uma crise sanitária e humanitária nacional, ela é mundial, acho que a gente tem muito mais elementos para sair desse lugar paralisante que estávamos antes e começar a se mobilizar para agrupar em outras características. E aí a solidariedade aparece como um tema muito importante, porque as pessoas precisam se mobilizar para cuidar das outras pessoas, né? Então tem muita gente que está isolada com seus privilégios, e que está também cuidando das outras pessoas que estão com, enfim, muita dificuldade. E nesse tema a gente vê que, enfim, as organizações da sociedade civil têm um papel fundamental, porque elas têm um conhecimento do território, elas conseguem fazer uma mediação nas comunidades, muitas delas hoje estão funcionando como ponto de distribuição de alimentos, medicamentos, materiais de higienização. São as organizações também que conseguem vocalizar os direitos nesse momento, conseguem denunciar as coisas que estão, enfim, sendo feitas de errado pelo executivo, conseguindo mobilizar que outros projetos piores não passem no legislativo. Então, isso vai juntando, enfim, pessoas em outros átomos, digamos assim, desse processo, né? Você acredita que a sociedade civil, o campo progressista, está dando uma resposta ideal para o momento que a gente vive? Crise política, pandemia, uma profunda desigualdade que existe no nosso país? Olha, Joel, resposta ideal nesse momento, eu acho, enfim, muito ousado de pensar, assim, acho difícil, mas eu acho que as pessoas estão se mobilizando, sim, acho que a gente está
somando nesse espaço mais progressista forças que cada vez mais, enfim, estavam achatadas, justamente até pelo próprio cansaço desse processo, né? Mas eu consigo perceber que, enfim, quando a gente está mexendo com valores que são muito fundamentais, a gente acaba se mobilizando mais. Então, eu acho que as pessoas estão, enfim, de alguma forma se unindo. Se a gente pensa na MP 910, da grilagem, teve toda uma reunião de forças do campo progressista, das entidades ambientalistas e de outras pessoas que nem estão tão ligadas assim, mas que se mobilizaram, vários artistas entraram dentro da campanha para que não fosse votada a MP 910. Então, a gente tem aí enfim, forças se unindo para as lutas que são necessárias, né? Que são muitas lutas ao mesmo tempo e é difícil ser ideal, ainda mais quando a gente está, enfim, numa situação onde o poder está tão mal gerido nesse momento e fazendo tanto analdos incessados que foi conversado aqui no começo, né? Laís, muito bem. Nós estamos vendo agora que nesse tempo de pandemia, você falou dessa MP que foi enviada para o Congresso, né, que o poder público, né, principalmente a parte do governo federal, tem se aproveitado nesse momento para enviar uma série de leis que acabam, como a lei da grilagem, uma outra lei que eles acabaram de enviar agora, uma medida provisória que visa isentar as pessoas que trabalham no sistema de saúde, né, com relações de maus tratos, não atendimento com relação à Covid, para que não respondam processos, né? Eu te pergunto, nesse momento que a população não pode ir para a rua, né, para mostrar a sua indignação, para reivindicar a transformação social, que caminhos restam efetivos, de forma jurídica, que ele possa pressionar para evitar esses danos, essa contenção de danos, digamos assim, nesse momento que nós estamos vivendo? Então, Franklin, essa é uma boa pergunta, porque a gente tem uma participação social remota que ela é menos densa, né? Ela é bem mais reduzida, mas de alguma forma também ela é muito conectada, então ela exige estratégias que sejam combinadas dentro dessa complexidade, sejam estratégias jurídicas, sejam estratégias de comunicação, de mobilização. Então, nesse caso, por exemplo, da MP da grilagem, a gente teve uma mobilização que foi das duas formas, né? Tanto teve uma mobilização dentro do Congresso, com o contato com vários parlamentares, mas também uma campanha para a sociedade, porque a sociedade precisa sustentar essas opiniões que são dadas também para que a gente possa ter, enfim, uma ambiência para que isso aconteça, né? A gente está tendo o que você menciona sobre os erros grosseiros, né? A questão de tentar proteger as pessoas que estão trabalhando dentro do processo da pandemia, e aí não são só os profissionais de saúde, mas também a administração pública como um todo, é algo que a gente já tinha na lei de introdução do direito brasileiro, né, na LINDB, e que, enfim, tenta ser um pouco mais razoável, mas não adianta querer fazer uma lei que blinde os atos. Esses atos, uma hora eles vão ser julgados. A questão é a gente tentar entender agora que não pode ter negligência nesse momento, né? A gente não pode, enfim, isso não desculpa maus tratos, isso não desculpa omissão, isso não desculpa... Às vezes dá a impressão que a lei, essa MP, foi formulada para isentar seus próprios problemas, como o presidente, por exemplo, que vai à rua, que não usa máscara em determinadas concentrações, que dá pouca importância para as condições sanitárias que nós estamos vivendo, né, que diz que não é necessário tanto isolamento social, que é até uma forma de que, se lá para frente forem penalizá-lo, ele está isento, ou seja, é quase a ideia que dá, que como se fosse em benefício próprio, né? Isso que essa MP que foi enviada, né? Exatamente.
Mas acho que a gente ainda vai ter bastante resposta jurídica também sobre essas questões, né? Se você vê, por exemplo, essa que é bastante recente, a gente ainda não... Enfim, foi hoje de manhã, né? Mas se a gente pega a outra MP que tentou limitar o direito de acesso à informação, que já teve um avanço que a gente pode comentar. Essa MP teve uma ação direta de inconstitucionalidade e a gente já teve... enfim, o resultado de que esses artigos que limitavam a lei de acesso à informação, justamente tentando, nesse mesmo espírito, limitar o acesso à informação do Ministério da Saúde, limitar o acesso à informação da população em relação ao que o governo estava fazendo, justificando que as pessoas não tinham tempo de prestar informação e que não era... a prioridade prestar informação, quando, na verdade, o direito ao acesso à informação é um jeito de monitorar, acompanhar, exercer controle social e dar transparência aos atos públicos, né? E isso a nossa Suprema Corte já decidiu que não poderá ser feito, né? Então, as pessoas precisam... enfim, se mobilizar nesses vários sentidos, e as organizações da sociedade civil, e, enfim, partidos políticos, os atores da cena política não estão sendo coniventes com esses processos que estão sendo colocados, né? São muitos, é um ataque, né? Todos os dias, mas, enfim, acho que a gente precisa dar resposta, sim, a todos esses atos. Ô, Miriam, o isolamento social tem provocado ansiedade, medo, e isso varia de pessoa para pessoa na sua intensidade. Que ser humano pode sair pós-pandemia? Que homem, que criatura humana vai sair depois desse processo todo que nós estamos vivendo? Olha, Joel, essa é uma experiência que o nosso século não tem, muito pelo contrário, né? Eu acho que houve um bloqueio a todas essas movimentações e intensidades do modo que a gente estava funcionando. Muito consumismo, mesmo as viagens, os contatos, né? Muito dentro de uma certa lógica, né? de produção e consumo. Isso né, precisou de ser barrado. E eu acho que a gente tem algumas saídas para isso, nós não sabemos. Mas pelos movimentos que estamos vendo, né, que até ela estava dizendo, e você estava colocando também, você pode ter, né, esses que estão sendo cooptados afetivamente nessa lógica da guerra, ou seja, eu e minha turma nos salvamos e os outros são inimigos e podem ser descartados, né? E para isso você tem que fomentar o ódio. O ódio dá uma sensação muito grande de poder, né? Ele infla o narcisismo, né? Então você descarta o outro. Por outro lado, você tem esse grupo que está se voltando às bases, né? Então as organizações da sociedade civil têm uma responsabilidade política enorme, né? Porque, de uma certa forma, a democracia representativa nos fez pensar que quem cuidava da política eram os políticos, né? E eu acho que hoje está muito claro que, se não cuidarmos, né, do conjunto aí da população, a gente não faz frente a esse modo de fazer política, que concordo que não é nem de direita, é de massa, né? É de extermínio mesmo, de buscar aí a volta a formas extremamente autoritárias de poder. Então, eu acho que, vamos dizer, é uma oportunidade de revisão, tanto para cada um, né, na sua própria... rever os laços, né? E tem uma certa tendência, às vezes, de ficar remoendo o passado, né? Que pode ser na linha de reelaborar, né, esse passado, mas pode ser na linha de começar a construir um futuro. E eu acho que o nosso trabalho para o futuro é enorme. Se a gente conseguir, né, vamos dizer, em vez de lamentar pelo perdido, né, embora a gente tenha que olhar para ele também, mas resgatar as forças mais coletivas e pelo futuro, eu acho que a gente sai revigorado.
desse... Joel, Miriam, nós temos que chamar a Rádio ONU. Nós chamamos a Rádio ONU. Nossa parceira de conteúdo do Observatório. Eu vou continuar a minha entrevista com a psicanalista Miriam Debier e a advogada Laís Figueiredo Lopes, depois de ouvir a Rádio ONU, né, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Usuários de tabaco correm mais riscos com o novo coronavírus, diz a Organização Mundial de Saúde. A Monica Grayle, de Nova York, traz as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, revela no estudo que usuários de tabaco e fumantes têm mais chances de contrair coronavírus de forma severa e até de morte. Na pesquisa divulgada no fim de abril, a agência sugere que a pandemia afeta fumantes mais fortemente que os que não fumam. O tabaco mata mais de 7 milhões de usuários por ano e cerca de 1.200.000 fumantes passivos perdem a vida por causa do produto. O novo coronavírus ataca principalmente os pulmões e o fumo, que afeta as funções pulmonares, dificulta o corpo a combater o vírus. O tabaco também é o principal fator de risco para doenças crônicas como diabetes, doenças coronárias, câncer e outras enfermidades. A OMS informou que está constantemente avaliando novos estudos para examinar a ligação entre o uso de tabaco e nicotina com a Covid-19. A agência pediu a pesquisadores, cientistas e jornalistas cautela ao reproduzirem notícias infundadas de que tabaco e nicotina poderiam reduzir o risco do novo coronavírus. A OMS lembra que existem terapias comprovadas para parar de fumar e que, em somente 20 minutos, sem tabaco, o fumante pode perceber queda na pressão arterial e batidas elevadas do coração cerca de 12 horas após os níveis de monóxido de carbono na corrente sanguínea voltam ao normal. E a partir de um mês, o ex-fumante percebe melhoras na respiração e menos sensação de falta de ar. A OMS alerta que usuários de tabaco devem se orientar por informações científicas relacionadas ao Covid-19 e complicações para pacientes que fumam. Da ONU News em Nova York, Monica Grayle. Miriam, essa notícia é preocupante, né? Os tabagistas entraram no grupo de risco agora? Sim, assim como o consumo de álcool aumentou bastante, né? Então, eu acho que esse precisaria de ser mais um dos focos de cuidados com a saúde, porque, de alguma forma, foi quase que liberado, né, o consumo tanto do tabaco como do álcool. E justamente por pessoas que sentem, vamos dizer, essa forma de se manter acompanhada. Às vezes as pessoas falam do cigarro como um companheiro fiel, né? Então a gente precisa de... Essa pessoa está precisando de outras companhias, que não esse companheiro que também não fala, que é um passivo, né? E que suga a sua energia, suga a sua vida, né? Suga a vida, né? Então não tem nada de companheiro fiel. Ele é o isolamento. Miriam, o isolamento social pode desenvolver um tipo de consciência no brasileiro? Eu me recordo que no ano passado nós publicamos uma pesquisa que revelava que o brasileiro vivia fora da realidade. Nós aqui no nosso país, nós vivemos fora da realidade. Um dos maiores... a pesquisa revelou que do mundo inteiro, o Brasil era o que tinha pessoas que viviam fora da realidade. Esse isolamento, é possível a gente desenvolver, com esse isolamento, é possível desenvolver um novo tipo de consciência a respeito de como nós somos e como pessoa e como país? Eu acho que sim, mas eu acho que as forças políticas estão tentando evitar isso. Mas, vamos dizer, quando o vírus chegou, né, e a população do mundo começa a ver que a transmissão passa por todos os níveis, isso traz, de novo, uma certa dimensão de igualdade. Num país tão desigual como o nosso, né, alguns começam a se admirar, né, de como
as pessoas nas comunidades mais pobres moram de uma forma inadequada, não têm água, não têm condições básicas ali de sobrevivência. E essa questão da irrealidade, todo mundo sabia disso, né? Mas, de repente, essa realidade aparece como algo que não é um problema daquelas pessoas, mas é um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde mental, inclusive, né? Porque a saúde mental diz que, vamos dizer, o seu equilíbrio, a sua satisfação não é somente individual, né? Ela supõe uma relação com os outros, né? Então, se o outro... então, eu acho que é quase assim, se o outro pode, sim, se ele adoecer, isso pode me prejudicar, de uma forma meio narcísica, eu começo a me importar com ele, né? Agora, nossa sociedade é muito classista, né? E a gente vê situações aí de dispensa, por exemplo, das empregadas domésticas sem salário, principalmente das faxineiras, né? Então, ou obrigando a pegar um transporte público ou trabalhar, mesmo que a vida corra risco. Então, acho que a gente tem duas tendências muito fortes e eu acho que, né, cabe aí a nós, enquanto sociedade civil, de uma vez por todas, recuperar isso, que o Brasil ainda é muito atrasado, é muito escravocrata ainda, né? Ô Laís, ouvindo a Miriam agora, que terceiro setor você espera encontrar pós-pandemia? Olha, Joel, a gente vai ter um sofrimento grande, individual e coletivo aí, que, enfim, espero que nos faça evoluir, né? Eu acho que as organizações, nesse momento, elas estão exercendo um papel bastante fundamental, de novo, seja no cuidado direto com as pessoas, na ponta, e seja também nesses processos de articulação política e vocalização por direitos. Então, eu espero que, enfim, depois desse processo, na reconstrução do tecido, esse tecido associativo seja uma trama muito fundamental para que a gente possa dar continuidade, enfim, às políticas, aos programas necessários aí para cuidar das nossas desigualdades, que estão bastante acirradas nesse momento, né? Se o Brasil já era um país de muitas desigualdades, quando vem uma pandemia como essa que nos exige o isolamento, ela, enfim, visibiliza de uma forma muito clara, os grupos sociais, e, enfim, acho que esse tema que a Miriam colocou é bastante sério, né? Porque a gente tem as faxineiras, enfim, todas as pessoas que prestam serviços também de maneira informal. E, nesse momento, a sociedade civil está buscando, até conectando com o tema anterior, em relação às doações, fazendo fundos específicos para atuar nas periferias, fundos específicos para os empreendedores informais, inclusive colocando, enfim, na captação de recursos, o quanto receber. Há fundações que estão querendo dobrar esse valor, né? A TID de Setúbal está fazendo isso, várias fundações que têm esse perfil fazendo o que chama de match funding, né? Então, eu acho que esses aprendizados que estão sendo colocados agora, eles são aprendizados muito desafiadores para o mundo, mas para a sociedade civil, no fundo, é até maluco isso, mas é comum, porque a sociedade civil está acostumada a trabalhar com situações complexas, adversas e com condições que não são as mais favoráveis, né? Mesmo quem faz uma parceria pública, que tem um recurso em tese mais garantido, sempre pode ter atraso da parcela, sempre está ali com dificuldade de pagar as pessoas, sempre encontra dificuldade na prestação de contas. Se você tem outro perfil de organização que não seja de recurso público, mas que tenha, enfim, um financiamento mais privado, mais comunitário, também tem dificuldades, né?
Então, passar por dificuldades, no fundo, é uma coisa bastante característica do terceiro setor. E eu acho que o que as organizações nos ensinam é justamente como se reinventar no meio dessas dificuldades, né? Então, eu vejo um papel bastante fundamental que está sendo exercido no momento e que acho que pode ser... que vai continuar sendo fundamental na reconstrução aí do pós-pandemia, né? E seja... inclusive no apoio econômico, né? As organizações que estão trabalhando com impacto social, com a visão de que os temas socioambientais devem estar na centralidade dos negócios, enfim, a gente tem aí uma diversidade bastante importante que complementa o que a gente vai precisar modificar nos próximos tempos. Porque eu acho que uma das coisas é que a pandemia coloca em xeque o próprio modelo de desenvolvimento econômico que está sendo exercido, né? Então, a gente precisa pensar em coisas que sejam mais inclusivas. E, nesse momento, enfim, a gente precisa de um Estado forte, a gente precisa de um sistema público de saúde forte que consiga garantir enfrentar uma situação como essa, né? E essas discussões são bastante presentes dentro do terceiro setor. Ao longo do programa, eu quero ouvir as nossas duas convidadas a respeito desse processo de reinvenção de cada ser humano, cada brasileiro e também do país, se é que possível a gente desenvolver um projeto coletivo de nação. Mas agora eu quero ouvir a nossa repórter, Júlia Pereira, com as notícias do site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Júlia, bom dia. Oi, bom dia, Joel, bom dia para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Quais são as informações, Júlia? Bom, hoje eu vou ressaltar uma matéria que a gente publicou no nosso site sobre os caçadores de bons exemplos. O casal Yara e Eduardo Xavier, eles tinham uma vida confortável até o ano de 2010, até que eles começaram a se indagar sobre o sentido da vida, sobre se o mundo era um lugar tão ruim assim quanto as notícias mostravam. Por isso, em 1º de janeiro de 2011, eles decidiram vender tudo que eles tinham, inclusive o apartamento, e começaram a rodar o Brasil e até outros países em busca de histórias inspiradoras e projetos sociais que fossem ajudar as pessoas. Com isso, em quase 10 anos desse projeto, eles reuniram as iniciativas que encontraram em um mapa que está presente no site deles. Tem mais de 4.200 iniciativas e pode ajudar as pessoas que querem começar um trabalho social, mas não sabem bem como ou por onde. Muito bem, tá aí. O Franklin, nós temos um observatório na pandemia, né? Exatamente, nós temos uma campanha, né? Nós temos a campanha do Observatório Terceiro Setor na quarentena. E o objetivo desse observatório na quarentena é ouvir os nossos leitores e seguidores sobre como eles estão sentindo durante esse isolamento social pelo qual nós estamos passando. E nós temos feito enquetes e publicado essas enquetes no Facebook e no Instagram, que são 2 redes sociais que nós participamos. Além disso, também estão sendo publicados vídeos de especialistas de várias áreas do conhecimento para sanar dúvidas e também compartilhar uma série de informações para que as pessoas consigam passar por esse momento da melhor forma possível. E eu convido a todos e todas para que nos sigam em nossas redes sociais, né, e participem desse Observatório na Quarentena. No Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. E no Instagram, @Observatório 3 Setor. Muito bem, Júlia, as nossas enquetes estão tendo grande repercussão, não é isso? Sim, estão. A gente está publicando as enquetes nas redes sociais, como o Franklin falou, mas desde o dia 2 de abril. Então, a gente já tem abordado vários assuntos. Por exemplo, como que o nosso público tem sentido mais o impacto da quarentena, se é na questão financeira ou por conta do isolamento. Também se as pessoas estão cumprindo o isolamento, se elas estão conseguindo, porque muitas ainda estão tendo que trabalhar fora de casa. A gente também publicou uma enquete sobre o terceiro setor, então a gente perguntou aos nossos seguidores de que forma eles achavam que as doações deveriam ser focadas, se era mais em questão de dinheiro ou questão de produtos de alimentos ou kits de higiene. E a gente também abriu
umas enquetes sobre a questão política, que é inevitável de falar nesse momento. Então, a gente perguntou aos nossos seguidores se eles acreditam se a crise política que o Brasil está passando pode afetar no combate à pandemia e também se o posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, pode influenciar as pessoas a respeitarem ou não o isolamento. Então, essas enquetes são uma forma da gente, do Observatório, saber como os nossos seguidores e leitores estão passando por esse momento, o que eles estão pensando e sentindo. Muito obrigado. Mais algumas informações, Júlia? Por hoje é isso, Joel. Muito obrigada. Obrigado você. Até o próximo programa. Tchau, Essa tchau. foi a repórter Júlia Pereira, dando as informações do site do Observatório do Terceiro Setor. Agora sim, eu resgatei as imagens das nossas convidadas, do Frank. Bom, essas enquetes, tem uma do Terceiro Setor aí, Laís. O que nós podemos imaginar? Essa última, a resposta é óbvia, né? O governo federal realmente tem prejudicado a campanha de saúde pública em relação à pandemia. Que resultados você espera, Laís, mesmo com essa dificuldade que governos estaduais e municipais estão tendo em relação ao governo federal, que, se não boicota, também não ajuda essa campanha de isolamento social? Então, esse é um tema bastante difícil, mas, no fundo, queria até exaltar que o papel do Supremo Tribunal Federal, que tem sido, enfim, fundamental para esse tipo de situação no sistema de freios e contrapesos, né? Porque, na medida em que o governo federal, enfim, tem uma mensagem que é completamente em outro sentido do que diz a Organização Mundial de Saúde e todos os protocolos de saúde no momento, o Supremo Tribunal Federal garantiu o direito da autonomia federativa e de que os estados e municípios possam editar regras diferentes, né? Então, você vê que, por exemplo, no decreto de serviços essenciais, que o governo federal incluiu as academias e salões de beleza e barbearias como serviço essencial, que não é, o governo do estado de São Paulo decidiu que aqui no estado de São Paulo não vão reabrir os respectivos salões de beleza, academia e barbearia, né? Então, a despeito da gente ter um desserviço em termos desse tipo de narrativa e normas do governo federal, a gente tem ainda, enfim, uma esperança dentro dos governos dos estados e dos municípios, a possibilidade de tentar achatar essa curva que só cresce, né? Muito bem. Você quer concluir? Não, eu ia comentar só que a gente tem aí, enfim, um trabalho que está sendo bastante articulado, carta dos governadores, enfim, eles estão entre si tentando fazer esse papel de coordenação e articulação que não está sendo visto dentro do governo federal, né? Ô Miriam, você que ajuda as pessoas a passar esse momento do ponto de vista psicológico e emocional, o que mais impactou você nessa pandemia? O aspecto psicológico também? Eu acho que o aspecto foi relevante para você? Sim, eu acho que se você pensa, né, que saúde mental você poder partilhar com o outro, né, um mundo em comum, acho que essa mudança promove também impactos no modo como você vai viver. Mas eu vejo que também, junto com isso, tem uma reação intensa, né? Toda a psicologia da USP tem organizado inúmeros trabalhos que junto à população, e não só da USP, sim em geral, né? Então a gente está fazendo assistência dentro lá com os imigrantes refugiados, com as pessoas na situação de rua. Temos trabalhos junto com a população, os familiares de população carcerária, né, que estão numa situação extremamente grave, de muito abandono. Ô, Miriam, como é que é fazer esse trabalho com os moradores de rua se protegendo? A gente tem que ter uma mudança de prática, né? Como é que é esse trabalho voluntário com os moradores de rua? Então, ele envolve necessariamente os cuidados da sociedade civil, né? Porque justamente o que está em jogo aí é poder
acolher, né, tanto essa singularidade do que é né, poder viver na rua, como dar condições para as pessoas viverem e irem para abrigos, que são processos, né? Então, não é fácil, como as pessoas costumam pensar, é só então oferecer o abrigo. É um processo, né? Porque são comunidades que se formam na rua. Acho que as pessoas sabem muito pouco sobre isso. Né? E é uma população invisível que agora fica mais invisível durante a pandemia. Ô, Franklin, uma das enquetes do Observatório na quarentena foi o que impacta mais você? O efeito psicológico ou financeiro? Para a maioria da população brasileira, eles responderam 54% que era o psicológico, mas as duas coisas estão muito ligadas, né? Porque a maioria da população de baixa renda, que é a maioria do país, falou que o aspecto financeiro é que determinava os seus problemas, e aí gerava problemas psicológicos. Depois eu quero o comentário da Miriam. Com certeza, né? Com certeza. Até porque, né, Joel, se a gente for pensar agora que, apesar da necessidade, não há outro caminho, né, do isolamento social, né, e até do lockdown, que estão se dizendo que São Paulo, que tudo indica, chegaremos a essa fase. Para a população de baixa renda, a questão econômica vai impactar também diretamente na questão psicológica, né? A partir do momento que as pessoas não terem o que colocar na sua mesa, né, e a alimentação para a sua família, isso impacta diretamente na questão psicológica de todos, né? Ô, Miriam, eu queria falar um pouco dos efeitos psicológicos e emocionais do ato de doar. Ele pode ajudar isso agora, nesse momento de isolamento? Eu acho que sim, né? Bom, primeiro eu queria retomar que essa questão da bolsa ou da vida é uma falsa questão, né? Como tem sido colocado. Porque sem vida não tem bolsa, né? Então, dizer que, por outro lado, eu acho que sabendo né, de que as pessoas realmente precisam de comer, precisa do setor público dar essa assistência. Né? Então, né, só complementando um pouquinho ali do que o Franklin estava dizendo. Mas... Não, mas você colocou um aspecto relevante, porque se coloca na sociedade o aspecto econômico, que as pessoas precisam voltar para produzir, para comer. Antes de comer, elas precisam viver. E a comida é uma consequência do ato de viver, né? E o governo fala, né, a minha bolsa versus a sua vida. Né? Ou seja, esse é um falso dilema e acho que tem que ser desmontado. Né? Acho que precisa de ser... a população precisa de receber não só 600, mas 1.200 e que chegue para todos. Né? Porque é para a gente conviver como sociedade. Agora, em termos também de... Eu acho que também do consumo tem sido muito revisto isso, né? Quer dizer, como que você faz com o seu guarda-roupa cheio de modelitos que você só pode usar nas lives? Né? Ou seja, acho que a consciência do desperdício, eu acho que ela pode... E mesmo assim, de que não o consumo é um meio, não um fim, né? É um meio de se conectar com o outro, né? E não um fim em si mesmo. Né? Então, eu estou mal, eu vou para o shopping. Não, isso não funciona mais. Quero ouvir você, Laís. Essa é uma falsa discussão de que tem que voltar para comer. Aliás, coloca também uma outra, né? Que, na verdade, a maioria das pessoas recebe um salário muito pequeno que só dá para comer, né? Não dá para ter uma qualidade de vida. É importante destacar isso também, né? Então, esse momento nos convida muito a olhar para dentro, né? É muito interessante escutar a Miriam também nessa reflexão, porque não só a gente rever os nossos padrões de consumo, mas também, enfim, rever valores mesmo do que importa, né? E pensando no que importa, tem muita coisa que não importa. Eu acho que a lista que todo mundo está sendo capaz de fazer nesse momento ela é bastante significativa sobre, afinal de contas, o que interessa e o que não interessa.
E, obviamente, que, em primeiro lugar, está a vida, né? E a qualidade de vida não tem a ver só com os alicerces econômicos. A qualidade de vida tem a ver com como que a gente se posiciona em relação à vida, como é que a gente consegue, no meio, enfim, desse caos, ficar bem. E isso é um processo muito difícil, porque não é uma coisa dada, né? Não tem uma fórmula. Tem muita gente na internet, nessas 1000 lives que estão tendo ao mesmo tempo, tentando dizer os 10 passos para ficar bem, no meio desse caos, né? Mas os passos funcionam diferentes para cada um. Mas eu acho que, sim, a gente está conseguindo completado, enfim, eu estou isolada desde o dia 12 de março, né? Então, no dia 12 de maio, eu completei 2 meses em casa. Então, assim, é um tempo que não tem como não ser forte, né? Não tem como ele não ser marcante na nossa vida e gerar consequências em termos do que a gente está priorizando dentro dos nossos processos. Eu comecei a pandemia achando que ia fazer uma coisa e minha vida foi completamente diferente daquilo que eu pensei que o tempo ia me permitir fazer, porque foi outro planejamento. Eu achava que eu ia conseguir avançar para fazer o meu desafio da minha tese de doutorado, que eu estou escrevendo, mas não consegui escrever minha tese de doutorado nesse tempo. Estou fazendo 1000 outras coisas que me importam mais nesse momento, né? Não que não me importe a minha tese de doutorado, é importante, mas ela tem uma esteira, ela tem um tempo maior para ser feito e não foi agora que eu consegui dedicar a ela. Então, acho que em termos do ato de doar, por exemplo, é algo que quem já experimentou não só está fazendo, mas está tentando trazer mais gente para fazer, mobilizando, e quem nunca tinha experimentado está percebendo o quanto que faz diferença na vida das pessoas, né? Faz diferença nesse momento limiar de vida ou morte, nesse momento limiar entre as não possibilidades e o que a gente pode nesse apoio, enfim, dada a tamanha desigualdade do nosso país, conseguir fazer diferença, né? Então, acho que tem uma coisa de uma motivação, de se sentir que para isso sim serve, né? Do que, enfim, comprar uma roupa ou, enfim, adquirir mais um bem que, na verdade, imagina os sapatos, né? Para que servem os sapatos nesse momento? Então, assim, a gente tem um monte de sapatos e que não estão sendo utilizados de fato. Tem o chinelo dentro de casa e o sapato do lado de fora para aquela emergência quando precisa ir em algum lugar. Então, sim, todos esses recursos podem ser vertidos em coisas que sejam mais úteis, mais necessárias e mais humanas. Eu acho que não acredito, gostaria de acreditar que isso vai mudar completamente todos, mas eu acho difícil, mas acho que vai mudar completamente muitos, e nisso, enfim, há uma esperança. Muito bem, essa mudança de prioridades que o isolamento social nos impõe, né? O que a gente quer fazer, o que pretendia fazer e o que está fazendo agora. A Laís lembrou bem, são 2 meses, né? Atinge todo mundo. A gente fica mais ansioso, cheio de medos nesse processo de reinvenção. Muitas pessoas não estão tendo consciência que estão mudando, né? E elas vão ver isso lá na frente. Miriam, me ocorreu, alguns especialistas falam que nós temos um tipo de problema que pode ter 2 visões. Um problema que está dentro de nós, faz parte do nosso DNA, e o outro que é provocado pela sociedade, pelo meio social que a gente vive. Podemos considerar o sofrimento que todos nós temos neste momento, que é uma coisa importada e que ele vai desaparecer depois da pandemia, ou esse sofrimento vai ser internalizado, vai virar uma neurose e a gente vai ter que procurar umas terapeutas aí depois da pandemia? Olha, há estudos de que há um aumento do nível de ansiedade, né? E muitas vezes um agravamento de estados de maior angústia, né? Nesse isolamento. Desculpe interromper você. Quando que é normal a minha ansiedade, que eu estou tendo agora em relação ao isolamento, e quando ela passa a ser um problema? Eu acho que uma das coisas mais bizarras que a gente tem visto no momento é quem acha que está tudo normal, né? Ou seja, esse negacionismo.
Eu acho que se impactar e ficar angustiado, ansioso com essa mudança radical é sinal de saúde mental, os processos de mudança não são fáceis, eles envolvem toda uma revisão de si mesmo, né? Do contato, de prioridades, como ela estava dizendo. Eu achei que ia finalmente ter o tempo todo para estudar francês, para aprimorar, né? E ver os filmes que eu não queria, não consigo, porque são muitas atividades, né? Então, né, isso que ficaria em outros tempos como prioritário, outras coisas estão tomando frente, né? Então, eu acho que não ficar ansioso, né, vem nessa linha do negacionismo. E o negacionismo é uma das piores doenças, porque você arrisca a vida sem saber que está arriscando, porque se acha corajoso. Ele distorce a realidade. Então, a gente está vendo essa distorção de realidade, que aí sim eu acho que é um sintoma pessoal e social, porque está sido induzido, que é grave. Né? Muito bem, nós temos mais 5 minutos de programa aqui, Miriam. Exatamente. Miriam, Laís. Mas uma provocação para você. Mais 5 minutos de programa, como disse a vocês, mas uma provocação rápida a você, Frank. Você é portador da síndrome da normalidade na pandemia? Não, eu estou muito preocupado com a situação que nós estamos vivendo e pena que não tem mais tempo, até perguntar para a Miriam como é que nós trabalhamos essa questão do sofrimento, né? Porque nós vemos uma série de pessoas sofrendo e você às vezes não consegue nem prestar solidariedade, como se deve. As pessoas estão sendo enterradas, você não pode ir até o velório, dar um abraço naquele amigo que perdeu alguém, naquela pessoa que tem algum parente, como tenho amigos meus que têm parentes internados com a Covid, e você às vezes não pode nem dar um abraço como se deve, de solidariedade para essas pessoas. Como é que a gente trabalharia com esse sofrimento alheio sem poder se solidarizar como se deve? Muito bem, com essa pergunta, Miriam, a gente fecha o programa, 2 minutos para você responder, que depois a gente fecha com a Laís. A questão do luto supõe um ritual de despedida, um ritual de elaboração que é coletivo, né? Para poder realmente elaborar a ausência de uma pessoa e transformar essa ausência numa saudade, numa história. Então, nós vamos ter que inventar novos rituais, não podemos deixar de lado os rituais. Então, se a gente faz tantas lives, nesses momentos, talvez reinventar esses processos de rituais de luto, porque isso realmente alonga a possibilidade de não elaboração. Então, acho que esse é um tema em especial para a gente trabalhar. Voltaremos a conversar sobre isso. Fazer um programa só sobre luto. Uma coisinha, a gente tem recolhido sonhos, tá? A gente está fazendo uma pesquisa sobre sonhos. Então, quem quiser contar, a gente tem visto que na pandemia os sonhos têm aumentado, as pessoas têm sonhado mais. Ou seja, o trabalho psíquico, né, tá se processando. Então, quem quiser contar os seus sonhos, entra lá nas nossas pesquisas, nós estamos recolhendo os sonhos das pessoas. Ótimo, que bom. É no momento da diversidade que a gente sonha mais, né? Eu me lembro muito bem isso, no final da ditadura militar era isso, né? Você sonhava com a liberdade exatamente porque você não tinha a liberdade. Laís, suas conclusões finais, foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Como é que você pensa o terceiro setor, a vida, a solidariedade pós-pandemia? E se você quer registrar alguma coisa que nós não conversamos que é importante? Bom, agradeço aí a oportunidade de participar do programa, Joel, Franklin, Miriam, é sempre um prazer estar com vocês. Eu acho que, enfim, esse movimento pode gerar amálgamas importantes. Eu queria destacar aqui o trabalho da articulação do Movimento pela Cultura de Doação, que está fazendo, enfim, essa mobilização, o contador de doações e tentando pautar artigos na imprensa e destacar esses bons casos que nos ajudam a refletir sobre a solidariedade no momento. E também uma articulação que, para mim, é, enfim, uma das bem importantes no momento, que é o Pacto pela Democracia.
É uma articulação que reúne mais de 100 organizações, é uma articulação suprapartidária e que tem sido bastante relevante na sociedade civil, justamente para esses processos políticos que a gente conversou anteriormente, de tentar impedir que medidas provisórias, que processos políticos equivocados deem andamento sem resistência, né? Então, a gente está ali participando também do Pacto pela Democracia, que tem, enfim, bastante informação na internet. Quem tiver interesse de conhecer mais, eu acho que é um espaço relevante de engajamento político nesse momento também. E, por fim, eu comentei que eu não consegui muito fazer minha tese de doutorado, justamente porque são muitas normas editadas todos os dias para o terceiro setor, e aí a gente usou esse esforço para fazer uma cartilha sobre os impactos da Covid nas OSCs. Então, a gente deve estar lançando a segunda versão da cartilha, porque todo dia é uma norma nova, mas a gente publicou ela no dia 7 de abril e agora, em maio, deve publicar uma segunda versão. Quem quiser ver, sbsa.com.br. Muito obrigada. Muito bem. Resumindo que no momento que a gente vive, eu lembro do poeta Tiago de Mello. Faz eu escuro, mas eu canto, porque um dia o amanhã vai chegar. Um abraço, Franklin, até o próximo programa. Abraço. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Laís Figueiredo Lopes, advogada, e da psicanalista Miriam Debier. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, nós estaremos de volta com o com o Observatório na Brasil Atual. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.